Paz, alegria, bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que esse dia seja repleto de bênçãos de Deus na sua vida. Nós estamos aqui para fazer a meditação do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículos de 23 a 27. Olha que mensagem profunda que o Senhor tem para nós. É o questionamento sobre a autoridade de Jesus. Quando Jesus vai expulsar os vendedores do templo, ele é questionado a dar explicações. Por que ele faz isso? E Jesus vai ter uma atitude muito interessante para nós, que tem muito a ver conosco. Vamos acolher a mensagem, aplicar essa mensagem na nossa vida hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, deixa também o seu pedido de oração, porque nós estamos todos os dias levando os nomes daqueles que estão inscritos no canal, colocando nas intenções das missas diárias e também na adoração ao Santíssimo Sacramento. Então deixa aí o teu pedido de oração, se inscreve no canal e compartilha também para poder essa mensagem chegar a mais pessoas. Se você desejar entrar num grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, que você vai receber todos os conteúdos desse canal de primeira mão. Tá lá no link aí, na descrição desse vídeo tem um link para entrar no grupo do WhatsApp, que você pode também colocar outras pessoas. Você tem autorização para colocar outras pessoas no grupo e também pode compartilhar o link do grupo para outras pessoas entrarem. Vamos lá então para o Evangelho de hoje. Diz assim: vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vos proporei uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um contexto aqui em que Jesus havia expulsado vendedores, cambistas do templo e questionado aquelas ações dentro do templo, porque aquele lugar era casa de oração, a casa de Deus era casa de oração. E aí, Jesus faz isso sem uma autoridade, vamos dizer assim, humana. Jesus não era sacerdote, não era nenhum ancião. Jesus era um homem comum, até visto como profano, não era do grupo dos sacerdotes. Então Jesus, ele é questionado e Jesus não precisa dar explicações, até porque Jesus ele também faz um questionamento e não tem resposta. Então Jesus não precisa dar explicações da sua autoridade, porque Jesus sabe muito bem o que estava acontecendo no templo. Jesus não precisa dar explicações da sua autoridade em expulsar os vendedores do templo, em ensinar no templo e em fazer também curas naquele templo. Jesus não precisa dar explicações. Naquele contexto, nós vamos ver aquelas autoridades aqui, os anciãos do povo, os sacerdotes, incomodados e questionando a autoridade de Jesus, porque Jesus estava fazendo aquilo, mas eles não estavam vendo ou fingindo que não viam e não questionavam as atitudes erradas que estava tendo dentro do templo. Eles questionavam aqueles que não cumpriam a lei, questionavam Jesus por ter essas atitudes dentro do templo, mas não questionavam a corrupção que estava dentro do templo, porque os vendedores estavam dentro do templo para poder vender os animais, para poder o povo oferecer sacrifício, para poder ficar quite com Deus. E os cambistas estavam ali para fazer a troca das moedas, porque eles não aceitavam moedas de fora, de pagãos, não aceitavam outras moedas que não fossem do templo, então tinha que fazer a troca da moeda para comprar os animais
dentro do templo para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E aquele povo pecava muito, porque haviam 613 leis para seguir e não se podia viver toda aquela lei. Havia todo um sistema corrupto, envolto também de uma imagem de Deus equivocada, e essa imagem de um Deus cruel, castigador, um Deus que podia lançar grandes maldições naqueles pecadores, fazia com que o povo fizesse todo esse sacrifício de comprar os animais para oferecer, para que eles pudessem ter o perdão de Deus. Então a imagem de Deus era mantida de uma forma e o sistema também corrupto. Por quê? Quem eram os vendedores dos animais? Eram os sacerdotes. Havia todo um sistema no templo, aqueles que comandavam o templo vendiam os animais, eles eram o dono das terras onde criavam os animais, vendiam, eles faziam todo o câmbio, eles faziam tudo aquilo para poder se beneficiar. E eles, inclusive, até depois do sacrifício, do ritual, eles comiam a carne dos animais que eles mesmos vendiam. Ou seja, Jesus sabia de todo esse sistema criado e Jesus usa a sua autoridade para combater isso. E Jesus depois é questionado. Mas eles que estão incomodados questionam Jesus, questionam as pessoas que não cumpriam as leis, mas eles não questionam esse erro gravíssimo. Não é questionado isso. Então, o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver, porque muitas vezes nós também agimos dessa maneira, nós nos incomodamos demais com a vida dos outros, com os erros dos outros, com aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer e não olhamos para a nossa própria vida. Os sacerdotes do templo, os anciãos, estavam incomodados com Jesus, com o povo, mas não viam aquilo que estava acontecendo dentro do próprio templo. Eles ou fingiam que não viam. Então nós precisamos ter muito esse cuidado hoje para cuidar do nosso templo. Nós somos, cada um é templo do Espírito Santo e a nossa mente é o altar desse templo. O lugar mais sagrado dentro de uma igreja é o altar, porque ali tem o sacrifício, é um lugar sagrado, muito sagrado. Então, se nós somos o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito, a nossa mente é o altar. Não podemos profanar a mente, colocar qualquer coisa. Precisamos purificar, ter cuidado com aquilo que entra na nossa mente. E às vezes a gente não cuida, não fica atento com aquilo que a gente joga para dentro. E também com a falta de cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque a gente fica perdendo tempo cuidando da vida dos outros, falando mal dos outros, questionando os outros e não olhamos para nós, para aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então cuidemos cada um do templo que o Senhor nos concedeu. Tenhamos autoridade, usemos a autoridade de Jesus para purificar este templo, para ter cuidado com este templo e com o altar deste templo, que é a nossa mente. Cuidemos, tenhamos esta autoridade que Jesus nos dá. Que nós possamos usar esta autoridade de Jesus, permitir que Jesus use a autoridade dele, sem explicações. Jesus não precisa, nós não precisamos, aliás, Jesus não precisa dar explicações para nós. Jesus pode usar a sua autoridade, as suas intervenções, mesmo que a gente não entenda, que a gente não compreenda, que nós possamos dar a autoridade para Jesus, para Ele agir do jeito que Ele quiser, para cuidar do nosso templo, para cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida. Que Jesus use essa autoridade e nós possamos permitir, para que nós possamos entender que nossa vida é sagrada, nosso corpo é sagrado, nossa mente é sagrada, não podemos profanar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.